Salve, salve, galerinha do palco! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa. No programa de hoje nós vamos rever uma dupla bluseira que fez um programa muito legal aqui conosco e vocês têm a oportunidade de assistir novamente a partir de agora aqui no programa Palco. Então, sem mais delongas, Bebop Blues! A ideia, a premissa do Bebop Blues é abraçar várias coisas que vêm mais da minha referência, porque o Poiano ele já vem mais do rock clássico e do Zeppelin e por aí vai.
Mas eu sou uma mistura de vários gêneros. O bebop, ele pode ser interpretado tanto como o jazz bebop, é um tipo de jazz que a gente chama de bebop blues, em que é feito de frases bem rápidas e é bem diferente do que a gente faz. Mas a gente tenta trazer um pouco do jazz bebop, ou pelo menos tenta trazer um pouco do jazz bebop pra cá. E também porque eu sou muito fã de um anime chamado Cowboy Bebop. E aí esse anime Cowboy Bebop, eu peguei o bebop emprestado e meio que faz uma brincadeira fonética com bebop blues, já deixa o B ali no projeto. A gente toca até algumas músicas do anime na banda, porque o anime ele é focado em música de jazz e blues também. Então a gente traz um pouco do jazz, um pouco do blues, um pouco de John Carlos, um pouco de baby blues. Muito do que a gente faz é improvisado. Não é assim, então obviamente que a gente ensaia. Então, improviso não é inconsequência, né? As pessoas acham, improvisado então de qualquer jeito. Não é bem assim. Né? Tem caminhos para improvisar, né? E nos últimos tempos eu tenho tocado bastante jazz, principalmente com a Bruna, né? Eu já vim aqui no programa com a Bruna. E quando você começa a estudar jazz, no fim das contas, você descobre um universo completamente diferente, uma linguagem completamente diferente, né? E de modo que é muito difícil você tocar rock do mesmo jeito que você estudava antes de tocar jazz. É muito difícil tocar blues do jeito que você tocava antes de tocar jazz e assim por diante. E no fim das contas, essas citações que aparecem, essas brincadeiras melódicas assim, elas em geral surgem de improviso, não é? E a gente faz isso e observa a reação das pessoas. Quando é algum tipo de coisa que provoca uma reação do tipo as pessoas riem, ou as pessoas vibram, ou alguma coisa do tipo, a gente tenta manter, não é? Mas veja, a gente tenta manter, não significa que a gente mantenha. Não é? Então, assim, pode ser que na próxima vez que a gente tocar Hit the Road Jack não apareça um trecho da Leila, não é? Mas pode ser que ele apareça em outra música. Eu acho que quanto mais a gente puder brincar com essas referências e dizer, olha, não tem problema tocar uma música do Ray Charles e colocar um trecho do Pink Panther, porque isso é improviso, isso é diversão, isso é senso de humor. Say to you, and I gotta say to you, you are my baby. But a man got to do what he's got to do, alright. Here goes Northern. I know what I said in the past, but I'm a new man. I'm a new man. I'm a new man. Brand new man. But baby, you know I own you now. Some of that emotional restitution. And sugar, I will find some way how. If I ever get out of this here institution. Because, darling, I know what I said in the past, but I'm a new man. I'm a new man. I'm a new man. I'm feeling like a brand new man. But I can't blame the cops or no one else because of my present and current situation. Baby, I just can't only blame myself. Honey, I'm a
man with no speculations. Because, darling, I know what I said in the past, but I'm a new man. I stopped smoking and drinking. I feel like a brand new man. I've got new tattoos too. I'm feeling like a brand new man. Like I can change the world. I'm a new man. I'll have a blow that thing. I'll take it right. Started following the scriptures, my good Lord and Savior, Hollywood. And girl, I'm not going to take any pictures with some kind of promise you already heard. Because, darling, I know what I said in the past, but I'm a new man. I'm a new man. I'm feeling like a brand new man. Feeling like a brand new man. Right. Olha só isso, malandro, arrepia. Então, tá muito bom, mas a gente precisa fazer uma pequena pausa para ir pro intervalo. É rapidinho, não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Palco e agora é aquela hora da dica de leitura espertíssima que o eu do passado, o Jefferson, o cara dos quadrinhos, traz para você. O que será que eu reservei no programa de hoje? Salve, salve, galerinha do Palco! Mais um Gibiteca passando aí na telinha da sua TV, aquela dica espertíssima de leitura e, como sempre, material selecionado de ponta. Na pontinha dos dedos eu fui ali na minha estante, procurei algo bem diferente que eu ainda não tinha trago no programa e dessa vez vocês vão ficar assim com aquele gostinho de nostalgia no ar. Eu digo gostinho de nostalgia no ar porque a dica de leitura é especificamente sobre uma galera da Era de Ouro dos quadrinhos. Ah, Jefferson, mas o que é a Era de Ouro dos quadrinhos, você me pergunta? A Era de Ouro dos quadrinhos é como nos referimos ao período de tempo de onde surgiram, onde veio o boom dos super-heróis, né? Dali veio o Fantasma, se eu não me engano, já tinha o Tarzan há algum tempo, aí surgiu o Superman que modificou toda essa mídia, né? Depois vieram Batman, Superman, Mulher Maravilha, todos esses daí já com 80 anos celebrados. Esse ano, inclusive, o Robin, que é o ajudante do super-herói, faz 80 anos também. E tantos outros personagens que já estão chegando aí na casa dos 100 anos. Eu falo do grupo de super-heróis, talvez não tão conhecidos por você, mas para quem acompanhava o desenho da Liga da Justiça Sem Limites já deve tê-los visto. Já apareceu também no desenho do Batman Brave and Bold e já é cara carimbada nas histórias em quadrinhos aqui no Brasil há muito tempo. Eu estou falando da Sociedade da Justiça da América.
A nossa dica de quadrinhos de hoje é Sociedade da Justiça da América, A Era de Ouro, por James Robinson e Paul Smith. Isso aqui é uma obra de arte, tanto no quesito narrativa, quanto no quesito narrativa texto, quanto no quesito narrativa visual. É um trabalho lindíssimo do James Robinson, publicado nos anos 90, chegou a ser publicado aqui no Brasil por uma outra editora que eu não lembro o nome agora, não era a editora Abril, que geralmente é quem publicava as histórias dos personagens da DC Comics. A Sociedade da Justiça da América basicamente é uma versão, ou melhor, a versão de grupo de super-heróis que deu origem à tão famosa Liga da Justiça. No contexto geral da DC Comics, eles estão situados no passado, mais precisamente no cenário da Segunda Guerra Mundial. Eles eram super-heróis que, inconformados com tudo que acontecia ali nos anais da guerra, resolveram intervir de alguma forma. Eles já tinham ali o seu passado de combatentes do crime urbanos e se unem para combater o mal maior, que era o Hitler. E daí surge uma sociedade de super-heróis conhecida como Sociedade da Justiça da América. Para quem acompanha os quadrinhos da DC Comics já está acostumado com as histórias de legado, né? Que geralmente é quando o super-herói aposenta o seu manto e passa o manto para um sucessor ou para aquele seu protegido, como por exemplo o primeiro Robin, o Dick Grayson, se tornou Asa Noturna e posteriormente ele viria vestir o manto do Batman em diversas ocasiões, onde o Bruce Wayne não podia atuar. Aqui no caso da Sociedade da Justiça da América, eles atuavam ali, eram muito atuantes nos anos 40, depois teve um período em que eles ficaram desaparecidos das histórias em quadrinhos, até que voltaram a aparecer num encontro junto com a Liga da Justiça, isso lá nos anos 60, inaugurando o famoso multiverso da editora, onde é revelado que existem várias outras terras paralelas que são parecidas, mas com algumas diferenças entre si, né? Esse é um conceito que está sendo bastante utilizado recentemente, foi utilizado na TV no crossover entre as séries da CW Crise nas Infinitas Terras, também inspirado em uma história em quadrinhos de mesmo nome que eu já trouxe aqui. Essa história da Era de Ouro que eu tenho na mão, que eu tenho aqui em mãos pelo James Robinson, é muito bacana porque ela resgata a Sociedade da Justiça da América num período de publicações lá nos anos 90, onde os personagens já estavam há décadas desaparecidos, a não ser por menções e aparições esporádicas nos títulos de alguns outros personagens. E aqui ele nos traz uma trama grandiosa, fazendo uso de todo o background dos personagens desde lá dos anos 30, trazendo uma história ambientada ali mesmo no pós-guerra, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Eles estão aposentados, tem algumas leis americanas que impedem que pessoas comuns ou mesmo pessoas dotadas de poderes vistam roupas e fantasias para combater o crime e interferir em investigações policiais e federais e tudo mais. Mas a América está entrando em colapso e nesse meio tempo eles descobrem o plano de um famigerado vilão lá do começo da carreira deles, conhecido como Ultra-Humanoide, onde eles descobrem que o Ultra-Humanoide roubou um personagem, um dos heróis da Sociedade da Justiça, e transferiu seu cérebro para o corpo desse personagem, e ele acabou conseguindo entrar na política dos Estados Unidos, e com isso ele criou um outro super-humano. Ele criou um super-humano que ele chamaria de Superman, que não é o nosso Superman lá de Krypton. E esse Superman era ninguém menos do que o próprio Hitler, com o cérebro transferido para dentro do corpo desse personagem criado aí pelos cientistas do governo americano. E aí o plano, obviamente, é a dominação mundial, né, a ascensão da raça ariana e toda essa doideira aí que levou o Hitler a fazer o que ele fez aí durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar do pano de fundo ser muito denso e muito pesado, a história traz outras camadas muito legais, aonde a gente é apresentado ao humano por trás do personagem super-herói. Então a gente vai se deparar com diversos dramas, como autoestima, como depressão, violência doméstica, governos autoritários e tantos outros assuntos que mesmo para a época, né, lá contextualizada dentro dos anos 40, anos 50 e até mesmo durante a sua publicação nos anos 90,
em pleno século 21, 2020, continua mais atual do que nunca. Isso aqui é uma dica valiosíssima que eu dou para você. Tá muito fácil para você encontrar e comprar nas lojas online, principalmente. Algumas livrarias você também ainda encontra. Não é material raro e muito menos não é um material caro. Eu paguei menos de R$20 nessa edição e olha só como ela é caprichosa, capa dura, tem um acabamento de primeira. Deixo um último adendo antes de eu encerrar. No meio do ano a gente vai ter a estreia da série de uma personagem chamada Stargirl, que é uma versão feminina de um dos personagens da Sociedade da Justiça, dando história ao legado desse personagem. E na série dela vai ter a estreia finalmente em live action da Sociedade da Justiça. Então, você não perde por esperar, eu também estou ansioso. Vamos ver o que nos aguarda aí numa série live action da Sociedade da Justiça. Eles já apareceram brevemente em algumas séries, em algumas versões, nas séries como Smallville, já apareceu, se eu não estiver enganado, na série do Arrow, mas tudo assim, meio de qualquer jeito, meio discretamente. Agora na série da Stargirl não, a gente vai ver eles em todo o seu glamour. Dica de leitura de hoje, Sociedade da Justiça da América, A Era de Ouro. Valeu! E é isso, dica de leitura de hoje, Sociedade da Justiça, não perca a oportunidade. O programa está chegando ao fim e eu deixo você com Black Magic Woman. Vejo você semana que vem. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, dá uma busca lá no Insta, no Face. É isso, valeu! I got a black magic woman. She's just a black magic woman. She's just a black magic woman. Got me so blind I can't see. She's just a black magic woman. She's trying to make a devil work for me. Don't turn her back on me, baby. Don't turn her back on me, baby. Don't turn her back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn her back on me, baby. You're gonna break some of your magic sticks. She's a black magic woman. She's just a black magic woman. Yes, she's a black magic woman. Got me so blind I can't see. She's just a black magic woman. She's trying to make a devil work for me.
And about the spell, don't put your spell on me, baby. Yes, don't put that spell on me, baby. Don't put your spell on me, baby. You're turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone.